No ensino médio, os melhores métodos aplicados na prática diária. Colégio Fênix prepara seu filho para o mundo. Fênix em Guaratinguetá é um sistema anglo. Colégio Fênix, há 5 anos, o primeiro no Enem em Guaratinguetá. Diversidade. Buscar na diferença, diversão, mudança de rumo, encontrar nossa unidade. Ouça. Diversidade. Aponta, ensina, une. Brasil, sei lá, eu não vi na terra inteira o que nessa terra dá. 13h10 em Guaratinguetá. Boa tarde, ouvintes da Super Rádio Piratininga. Concordo com o vereador Fabrício a respeito dessas sugestões que vão favorecer muito a população da cidade. Concordo que o estacionamento rotativo tem que acontecer, que ele ganhe dinheiro, que ele tenha lucro, mas que realmente beneficie a comunidade na cidade. Com certeza. Vou ler para vocês um texto escrito por um amigo muito querido, Zé Antônio Vieira, que é um dos proprietários da Esperança, amigo querido, cidadão guaratinguetaense. Ele escreveu o seguinte hoje no Facebook: tenho cá para mim que o que estamos vivendo coletivamente e também como indivíduos, como cidadãos, resultará numa quebra de paradigmas, num crescimento evolutivo, desenvolvimentista, sem precedentes na pequena e breve história do nosso país. Tenho observado atentamente o discurso de uma determinada parcela dos nossos artistas, pensadores, de um grande número de jovens que decidiram arregaçar as mangas, de uma infinidade de pessoas de bem, comuns, como eu e você, que se recusam a permanecer presas a uma dualidade que, felizmente, entendemos, não nos levará a lugar algum. Há um enorme consenso hoje pela unidade, pela união, pela inclusão, pelo acolhimento de todos os aspectos que definem e compõem a nossa humanidade. E isso, inevitavelmente, recairá sobre a forma como se faz política no Brasil. A velha ideologia política de direita ou esquerda, a eterna briga entre o bem e o mal, brancos e negros, homens e mulheres, tudo isso está caindo por terra. Há cada vez mais um anseio e um entendimento de que a verdade não está em uma coisa ou outra, mas na aceitação dessa dualidade. É verdade que tudo está mais acirrado, mais à flor da pele, mais evidente, fazendo com que acreditemos na ilusão de que necessitamos escolher um lado e ir à luta. Mas o grande movimento que tem avançado com uma força indescritível é exatamente o contrário. É o movimento da união. E essa onda está calcada na força do nosso amor, no nosso desalento, na nossa dor, na nossa capacidade de compaixão, de nos colocarmos no lugar do outro, de acolhermos o mal em nós, as nossas diferenças, as nossas imperfeições. Estamos vivendo um grande momento para enxergarmos todas essas questões por essa nova perspectiva, e ela já está acontecendo. Essa nova voz está cada vez mais uníssona e não há possibilidade alguma de detê-la. Qualquer voz em contrário não encontrará ressonância mais em nossos corações. A nova ordem mundial se faz cada vez mais presente em nosso país. É como se fôssemos escolhidos para mostrar ao mundo que sim, isso é possível. É hora de acreditar que juntos podemos muito mais e que, da mesma forma que elegemos a classe política que aí está,
também podemos destituí-la. É uma questão de tempo. Quem viver, verá. Zé Antônio, parabéns, eu já escrevi para você, mas parabéns pelo seu texto. Compartilho agora, né, aqui com todos através da Rádio Piratininga. Acredito sim que essa nova ordem mundial está acontecendo e é impossível detê-la. O que está acontecendo é uma mente coletiva que quer realmente uma mudança profunda, né, naquilo que rege o nosso mundo. Nós queremos realmente um mundo melhor, um mundo mais pacífico, um mundo mais justo, um mundo mais amoroso, mais compassivo, mais compreensivo. E esse mundo está começando dentro de cada um de nós. E já existimos milhares de nós trabalhando dessa forma, que exige, sim, um trabalho interior intenso, um trabalho interior profundo, de autoconhecimento, de comprometimento pessoal com a nossa vida, e dessa maneira a gente está comprometido com o desenvolvimento e o crescimento desse mundo muito mais humanizado, né? Muito mais cuidadoso, um mundo de muito mais inclusão e acolhimento para todos nós seres humanos. Parabéns, Antônio. A linguagem da floresta. Vamos incluir também as árvores, né? A primavera está começando a se aproximar. E é fundamental que a gente comece a incluir também o nosso conhecimento cada vez mais refinado a respeito dessa natureza que nós dependemos dela. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a vida das nossas árvores? Quem escreve sobre esse texto, A Linguagem da Floresta, é o alemão Peter Wolleben, que é autor do best-seller A Vida Secreta das Árvores. Quando se formou em engenharia florestal há mais de 20 anos, a única preocupação de Peter Wolleben era garantir a qualidade dos troncos que seriam negociados no mercado madeireiro. No entanto, logo que passou a organizar treinamentos de sobrevivência e excursões pela floresta de Hummel, município localizado no oeste da Alemanha, onde vive até hoje, Peter começou a enxergar as árvores de um jeito totalmente diferente. Aliando as suas observações às pesquisas que foram realizadas nessa mesma região, habitada sobretudo por faias e carvalhos, que são espécies, né, de árvores da Europa Central, o engenheiro chegou a conclusões surpreendentes. A principal delas, 2 pontos. As árvores que crescem em florestas naturais, ou seja, com pouca ou nenhuma intervenção humana, como a nossa Mata Atlântica, como a Floresta Amazônica, enfim, como vários lugares, né, no mundo, são seres sociais que, assim como nós humanos, se comunicam entre si, sentem dor, constroem famílias, protegem os filhos, ajudam os doentes a se recuperarem. Que maravilha, não? É essa história fascinante que o autor conta com riqueza de detalhes no livro A Vida Secreta das Árvores, da editora Sextante, que já faz sucesso em 18 países e entrou para a lista de mais vendidos do jornal americano The New York Times. Vale dizer que ninguém precisa ser íntimo da biologia para se deliciar com a obra, pois o tema é abordado de uma forma cativante e inovadora. A seguir, tem uma entrevista do Peter para a revista Bons Fluidos. O senhor diz no livro que o seu amor pela natureza se manifestou aos 6 anos. Por que, em vez de se formar em biologia ou botânica, acabou optando pela engenharia florestal, área que se ocupa basicamente
do manejo comercial das matas, como voltou a ter uma visão mais ecológica das árvores? Ele responde: a madeira é um recurso natural maravilhoso e, melhor de tudo, renovável. É possível, né? Você plantar novamente, né? Aquela árvore. Acredito que quando ela é extraída da natureza de maneira ecologicamente correta, com o maior respeito possível, não há problema algum em utilizá-la. E é esse o trabalho que fazemos hoje na floresta de Hummel, a qual administro. Com relação à segunda pergunta, a minha vida como engenheiro florestal começou a mudar quando eu descobri algumas pedras cobertas de musgo. Ao analisá-las de perto, percebi que nada mais eram do que remanescentes de um tronco, ou seja, não eram pedras, mas madeira velha. Como aquelas sobras conseguiam sobreviver se a árvore tinha sido derrubada havia pelo menos 400 anos? A única explicação que encontrei foi que, por meio de suas raízes, as árvores vizinhas forneciam uma solução de açúcar capaz de manter os pedaços vivos. Moral da história: as árvores não são egoístas, elas cuidam umas das outras. Você, jovem ou adulto que está ouvindo, né, essa entrevista, preste atenção, porque são descobertas maravilhosas e verdadeiras. Os fungos são os melhores amigos das árvores. Por que o senhor considera que esses minúsculos seres são fundamentais para constituir a, entre aspas, internet da floresta? As árvores podem conversar em diferentes oportunidades. Primeiro, por meio de odores. Elas exalam determinados aromas quando são feridas por insetos ou mamíferos, e os exemplares vizinhos da mesma espécie reconhecem o perigo e começam a se preparar para o ataque. Elas também podem trocar informações, enviando substâncias químicas e sinais elétricos por meio das suas raízes. Nesse caso, os fungos, presentes em uma quantidade impressionante no solo, são os responsáveis pela transmissão rápida das mensagens. Costumo dizer que eles funcionam como os cabos de fibra óptica da World Wide Web, a floresta selvagem, né, da web, a internet que permeia as florestas. As árvores também têm a capacidade de falar com animais. Um bom exemplo disso, quando as folhas dos olmos estão sendo mordidas por lagartas, eles liberam um cheiro capaz de atrair pequenas vespas, que são as predadoras dessas pragas inconvenientes, dessas lagartinhas. Dessa forma, conseguem se livrar dos parasitas e continuam se desenvolvendo livremente. A capacidade de identificar a saliva dos animais revela outra habilidade das árvores. Elas também devem ter uma espécie de paladar. Levando em consideração os desafios que as árvores enfrentam para garantir a própria sobrevivência, ataque de animais, doenças, verão ou inverno extremos, podemos dizer que elas têm uma vida meio estressante, certo? No fim das contas, o senhor acredita que elas são felizes, as árvores? Todas as espécies que vivem na Terra têm algum tipo de sentimento, dor, no mínimo. Como uma árvore poderia reagir a um ataque de insetos, por exemplo, sem identificá-los antes? Então, a dor é o sinal capaz de desencadear uma resposta de defesa instintiva. Mas as árvores carregam muitos outros sentimentos.
sede, medo, as emoções positivas, como a felicidade, são mais difíceis de ser detectadas e até agora ainda não foram avaliadas. Vale ressaltar aqui que os exemplares de uma mesma espécie se comportam de forma diferente uns dos outros, apesar de compartilharem o mesmo tipo de solo, o mesmo microclima local e a mesma oferta de água. Isso acontece principalmente no outono, época do ano em que as árvores começam a perder as suas folhas. Cada exemplar escolhe um momento específico para iniciar esse processo. Em outras palavras, as árvores apresentam, sim, características individuais. Elas têm uma personalidade única também, assim como nós. Mesmo sendo da espécie olmo ou da espécie faia, da espécie carvalho, cada uma delas é única. Fantástico. As árvores mantêm relacionamentos, formam famílias, cuidam dos bebês. O que elas podem nos ensinar para que a nossa vida em sociedade seja mais harmoniosa? Talvez a lição mais importante oferecida pelas árvores seja desacelerar. Desacelerar. Só quando relaxamos conseguimos focar naquilo que é realmente essencial para a nossa vida. A exemplo das árvores, também devemos sempre apoiar os mais fracos, os mais pobres e as pessoas mais velhas. A exemplo das árvores, também devemos sempre apoiar os mais fracos, os mais pobres e as pessoas mais velhas. No livro, o senhor compara as árvores urbanas às crianças de rua. Por quê? Porque elas precisam encarar a vida sozinhas. As árvores são como a espécie humana. Juntos nós ficamos bem mais fortes. Isso não significa que não haja evolução. Existem espécies que se adaptam com maior facilidade às novas condições climáticas ou aos ataques de insetos do que outras. Mas, para viverem realmente bem, as árvores precisam de vizinhas, ou seja, precisam crescer dentro de uma grande comunidade. Uma única árvore não forma uma floresta, não é capaz de produzir um microclima equilibrado. Ela fica totalmente exposta ao vento e às outras intempéries do ambiente. As nossas árvores, as nossas árvores de rua, que cuidam de promover um pouco de frescor, de sombra, de proteção, de beleza, para a nossa vida, elas são como essas crianças de rua, Elas não estão dentro de uma floresta, portanto, elas têm que lutar muito mais pela sua própria sobrevivência. Por isso que é importante a gente também cuidar bem dessa árvore que a gente tem na nossa rua. É como se a gente estivesse cuidando dessa criança de rua, que sozinha precisa de muito mais ajuda, de muito mais apoio para crescer, não é verdade? Ao observar as árvores da reserva florestal que administra, o que mais o deixa intrigado? O que gostaria de descobrir com relação a elas? Ao longo de tantos anos de pesquisa, a minha descoberta mais emocionante foram aqueles pequenos tocos de madeira de aproximadamente 400 anos que ainda estavam vivos, sem ter nenhuma folhinha verde sequer. Só a partir dessa observação, eu percebi que as árvores são seres sociais, que podem se ajudar durante séculos e mais séculos. Hoje, o maior mistério para mim é: onde as árvores armazenam as suas memórias? Elas têm algo parecido com o cérebro humano? Qual é a principal parte dele? Essa área fica acima ou abaixo do solo? Essas perguntas ainda estão sem resposta.
O senhor conta no livro que as máquinas foram banidas da reserva de Hummel há 2 décadas e que quando troncos são retirados de lá, os lenhadores entram na floresta a cavalo e se locomovem com cuidado. As árvores sentem menos dor quando são abatidas dessa forma? É inegável que a silvicultura sempre atrapalha a vida social das florestas. Após um desbaste, as árvores remanescentes ficam solitárias, sofrem e muitas até adoecem. Seria necessário termos um número maior de reservas onde as árvores pudessem viver tranquilamente. Poderiam existir também áreas dedicadas a uma exploração madeireira cuidadosa, feita por lenhadores e com o uso de cavalos, para evitar um sofrimento desnecessário. Quando nós adotamos essa prática em Hummel, começamos a ganhar mais dinheiro do que antes. Interessante, né? A explicação é simples. A floresta se tornou mais saudável e, assim, passou a produzir mais madeira. Atenção, pessoas interessadas, né, em manter as suas pequenas florestas dentro das suas terras, né, mais saudáveis. Façam isso, elas agradecem e elas vão produzir mais madeira do que antes. Estou empenhado em recuperar as florestas naturais do distrito onde eu moro, para atingir esse objetivo. Pouco a pouco, tento introduzir abetos nas florestas de faia. Abetos também uma espécie de árvore, né? Dessa forma, protejo o que restou das ancestrais matas de faia, que foram a minha grande fonte de inspiração para escrever o livro. É nelas que eu ofereço passeios com grupos de pessoas. A taxa cobrada pela excursão é destinada à preservação ambiental. Qual é a principal mensagem que procurou transmitir com o seu livro? Espero que, após a leitura, as pessoas compreendam as árvores de uma maneira mais profunda. Afinal, elas não são apenas meras produtoras de oxigênio ou de madeira. Estamos sempre com esses benefícios em mente quando falamos de abetos ou faias. Mas quem pensa em benefícios enquanto observa um elefante? Garanto que as árvores são tão maravilhosas quanto esses animais gigantes. Acho que é um bom pensamento, né, para a gente começar também a desenvolver no nosso cotidiano essa atenção, né, com as nossas pequenas matas, porque temos, né, pequenas matas em todos os lugares. Por que não protegê-las, né? Por que não cuidar mais delas e ter esse olhar por elas? Esse benefício é para o dono dessa terra, mas é para o planeta todo. De alguma forma, é assim, essa leitura apoia, né, esse sentimento de união que abriu o programa hoje, com o texto do Zé Antônio Vieira. Juntos nós somos mais fortes. Juntas, as árvores, né, numa floresta, se apoiam, se ajudam e mantêm, né, um microclima cada vez melhor. Isso beneficia a comunidade humana, né? Assim como a nossa união também tem essa intenção. Apoiar, proteger o máximo que pudermos a nossa comunidade humana. É assim que a gente tem que crescer. Não importa se eu sou mulher, se eu sou homem, se eu sou um transexual, não importa se eu sou negro, se eu sou branco, se eu sou índio, não importa a língua que eu fale, a religião que eu professe, o que importa é que nós somos seres humanos. A nossa espécie é essa, a espécie humana.
A espécie humana está correndo risco, né? E é preciso que a gente compreenda que se ajudando, se unindo, se compreendendo, se apoiando, nós podemos realmente criar um mundo melhor. O globo, né, o planeta Terra é maravilhoso, é perfeito. Ele está correndo risco? Tá correndo risco também. Por quê? Porque nós fomos abusados demais, gananciosos demais, exploradores demais, né? E com essa forma da gente pensar sempre, de querer ter sempre mais, em vez de ser cada vez mais e melhor, a gente acabou desequilibrando o nosso sistema. O sistema, ele é capaz de se refazer, com certeza, mas nós temos que desacelerar. Como diz o engenheiro Peter, né, nos falando sobre esse texto tão precioso da vida das árvores, né, como elas são seres sociais, como elas se ajudam, se apoiam, se protegem. Se elas fazem isso, nós também podemos fazer. E nós temos, né, muitos recursos disponíveis nesse momento para a gente, né? Nós temos consciência cada vez mais se afinando e se refinando, meios de comunicação para a gente se ajudar mais, meios de conhecimento, né? O conhecimento também nos ajuda, também nos liberta, também nos apoia. Mas é preciso que a gente use bem os recursos que a gente tem. Quanto mais a gente refinar o nosso interesse, né, por assuntos e matérias e textos, né, e estudos construtivos que realmente vão fazendo bem maior para a nossa comunidade humana, tanto melhor será para que isso realmente ocorra, né? O bem, né, dentro da comunidade humana. Saúde para a maior parte das pessoas no mundo, educação para a maior parte das pessoas no mundo, lazer, trabalho, né? Acesso a bens necessários, minha gente. Não é necessário que a gente tenha um barco, né? É necessário que a gente tenha uma casa. Isso sim é necessário. Não é necessário que a gente tenha caviar na nossa mesa, mas é necessário que a gente tenha arroz e feijão e frutas e legumes todo dia na nossa mesa, né? Não é necessário que a gente tenha uma estola de peles. A universidade é sempre um patrocínio do Colégio Fênix e Anglo Vestibulares, o colégio que faz toda a diferença na educação do seu filho. Uma ótima tarde para todos vocês. Está frio hoje, gente. E até quarta-feira. Nosso sistema de ensino faz a sua ferinha gostar de aprender. Do maternal ao ensino médio, os melhores métodos aplicados na prática diária. Colégio Fênix prepara seu filho para o mundo. Fênix em Guaratinguetá é um sistema Anglo. Colégio Fênix, há 5 anos, o primeiro no Enem em Guaratinguetá.